Estamos de volta. Essa é a parte 2 do Ídolos da Família, tá? Nós vamos falar sobre João 4, onde a mulher de Samaria encontrou Jesus lá naquele poço da água. E realmente o ídolo dela, esse contexto que nós estamos falando, foi aquele poço de água que foi feito pelos pais antigos de Jacó, tá? Então, como nós falamos que os ídolos, normalmente em relacionamentos de duas famílias vêm junto para casar, muitos, e a maioria é baseado nas tradições da nossa família que nós trouxemos nesses relacionamentos. Tá? Sim, então, quando Jesus se aproximou a essa mulher que estava lá naquele poço, e aquele poço, né, a Bíblia fala que quem cavou aquele poço foi Jacó. E os samaritanos, eles eram também descendentes de Jacó, só que eles eram misturados, né? Eles tinham se misturado com outras nações, por isso que eles eram rejeitados pelo judeu que era puro, né? Que ficou mais puro, casaram entre si, né? Os judeus. Então os judeus tinham um racismo contra os samaritanos. Então Jesus se aproximou dessa mulher que estava chegando nesse poço para puxar água, e ele pediu para ela dar-lhe de beber. E ela estranhou. Primeira coisa, ela estranhou. Um homem judeu falando com uma mulher samaritana, né? Aí ele falou assim: se você conhecesse quem está falando com você, você pediria de mim água. Ele disse: se você soubesse o dom de Deus, Jesus é o dom de Deus para nós. Tem uma tradução no inglês que diz assim: se você conhecesse, como é a palavra? A generosidade de Deus. Você estaria pedindo a Deus. Você não estaria com medo de dar algo para Deus, que Deus está pedindo de você. Então, como a gente estava falando dos ídolos da família, Deus vai sempre nos pedir nossos ídolos. Assim como ele pediu Isaac a Abraão, Isaac estava idolatrando seu filho, Abraão estava idolatrando com certeza seu filho Isaac. É muito fácil da gente, pai, mãe, avô e avó, idolatrar nossos filhos. Eles são nossos tesouros, né, que Deus nos dá, e a gente às vezes começa a pôr eles acima, né, eles se tornam muito preciosos, a gente começa a ser escravo, né, de servi-los, né, dando a nossa vida completamente para eles. Então, Deus, ele pede a gente dos nossos ídolos. Ele vai sempre, quando você quer proximidade, só para adorar a Deus de verdade, a gente tem que soltar os ídolos, a gente tem que quebrar os ídolos na nossa vida. Então Deus estava pedindo dessa mulher o que ela tinha. O que ela tinha era esse poço. Você imagina, isso era lá no Oriente Médio, onde era mais deserto. A água era uma coisa essencial. Não é que nem hoje que a gente tem torneira para abrir a qualquer hora que a gente quer para beber água. Se você não tivesse um poço, você morria, seus filhos morriam, seu gado morria, tudo morria, você não tinha nada. Então a água era tudo para eles. E aquele poço ali era a sobrevivência deles. Então já era muitas gerações que esse poço estava ali como uma fonte de sobrevivência para esse povo. E Jesus, ele pede dela: me dá. E ela estranha aquilo ali, né? Porque ela não sabe que ele é o Messias ainda. E ela estranha aquilo, e ela começa a dialogar com ele. E ele começa a oferecer para ela e dizer: se você soubesse, você estaria pedindo a mim água, e eu te darei uma água que você bebe, que não vai mais dar sede. E o versículo que veio para mim, que ficou forte, foi o versículo 11, onde ela diz assim: Senhor, tu não tens como tirar a água desse poço, e ele é fundo. Como que você pode me dar essa água viva? E Deus, quando fala as coisas pra gente, fala pra gente crer nele acima do problema,
problema financeiro, problema de saúde, problema no casamento, problema com os filhos, seja o que for. Quando Deus diz, me dá teu ídolo, o que é o teu ídolo? É isso aí, é o teu problema, que você está exaltando acima de Deus. Você está achando que esse câncer é muito maior do que Deus e você vai morrer com esse câncer. Você está achando que o teu casamento é maior do que Deus, vai, né? Ou você mesmo, sua fraqueza, suas tentações é maior do que o poder de Deus. E Deus está dizendo, então a gente está dizendo, eu te darei uma água. E a gente começa logo a analisar no natural, como que você vai resolver isso para mim? Aí ela começa a falar, você é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço? Aí entra de novo os ídolos da família, que é o quê? É o ídolo que vem nos garantindo a nossa sobrevivência. Se eu aprendi a sobreviver com a força do braço, esse é meu ídolo. Se eu aprendi a sobreviver com a força das minhas palavras, esse é meu ídolo. Se eu aprendi a sobreviver com o intelecto, o ser sabidão ali, vencer todo mundo ali, ser bem esperto, esse é meu ídolo. Se eu aprendi a sobreviver com muito dinheiro, porque dinheiro, né? Dinheiro compra tudo. Com dinheiro você está, né, controlando a situação. Esse é meu ídolo. Então aqui nessa passagem era a água, que a água era que dava aquela garantia. Aí Jesus começa a falar para ela, né? Que ele tem água viva. Ele disse, essa água aqui, ela não vai te saciar. Você vai sempre se cansar em estar vindo aqui nesse sol quente e puxando essa água, e você vai ter que estar sempre ali, escrava disso. Aí ela diz, então, me dá dessa água. Me dá então, que eu quero essa água para eu não ter que mais vir aqui nesse sol quente e puxar essa água, né? Então é como se a gente estivesse dizendo para Jesus, vem então Jesus, vem resolver meu problema então, resolve aqui esse problema tópico, esse problema natural. Aí Jesus começa a mostrar para ela, teu problema não é esse. Ele diz, aí ele começa a mexer no problema. Ele diz, vai chamar teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Jesus diz, agora sim, estamos chegando no problema. Aí ele disse, você já teve 5 maridos e o homem com quem você está agora não é teu marido. Aí você pensa, mas como? Por que essa mulher já passou por 5 maridos? Por que ela está com um homem que não, nem é o marido dela? Por que os relacionamentos dela não dão certo? Esse é o problema no coração dela. Aí Jesus começa a chamar ela, aí ela começa a reconhecer. Primeiro ela reconheceu ele como um profeta, vem me ajudar. Aí depois, quando Jesus mexeu no problema, ela disse, você, né? Ela disse, o Messias vai vir, vai nos resolver esse problema. Ela pensou, esse problema é tão fundo, tão profundo, que só o Messias dá jeito. Aí ele disse, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. E ele começa a ministrar ao coração dela o problema dela. Qual era o problema dela? Na realidade, era o que ela estava adorando. Porque aí ele começa a falar, Deus quer que você adore a Ele em espírito e em verdade. E nós só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade quando a gente começa a abordar os problemas do nosso coração. O que foi que fez a gente pegar essas coisas como ídolos? Qual foram os traumas na sua vida que fez você pensar que o dinheiro resolve tudo? O que foi que aconteceu que fez você pensar que você explodindo com ira e falando alto e gritando e chamando aquela pessoa, esculhambando a pessoa, que foi que aconteceu na sua vida que fez você usar disso como a sua defesa para você se proteger? Deixa Deus ministrar o Messias que destrói as obras de Satanás, o Messias que cura o coração quebrado,
O Messias que restitui tudo, tudo. O Messias que lança fora todo medo com o seu perfeito amor. Deixa ele vir. E aí o que acontece, amados? Quando a gente começa a deixar essas coisas acontecer, quando eu comecei a ser liberta dos meus medos, minhas inseguranças, eu fui largando os ídolos. O Joe foi largando os ídolos dele. E nós começamos juntos a entender que nós temos que adorar somente a Deus, ser libertos dos nossos ídolos da família, para a gente adorar a Deus em espírito e em verdade. E foi quando nós começamos a fazer isso que a gente começou a viver mais em paz juntos, unidos, servindo a Deus. Amém, amados? Então, até a próxima vez, seja abençoado e sempre fixar seus olhos em Jesus.